Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de fundação. Hoje nós vamos dimensionar as sapatas corridas. Mas o que é sapata corrida, né? É um tipo de fundação projetado para suportar as cargas de parede ou de muros, né? Então esse tipo de fundação vai estar dispostos ao longo de toda a alvenaria da edificação. Ela vai substituir aí as vigas baldrames e as outras fundações, tá? Então beleza, nós vamos dimensionar essa sapata pelo método das bielas e tirantes. O que é esse método das bielas e tirantes, né? Aqui nós temos a carga que vai vir lá do pilar, que vamos chamar de PK, tá? Que vai chegar até esse tipo de sapata, até a sapata corrida. Essa carga será distribuída por bielas. Essas bielas é o próprio concreto da sapata, tá? As colunas de concreto vão formar as bielas. Então essa carga vai ser transmitida às bielas por compressão, e essas bielas vão transmitir à base da sapata por tirantes, carga de tração. Então o que acontece? Aqui vai ser compressão, compressão, mas lá na base da sapata vai haver tração. Para compressão, o concreto é suficiente, nós não precisamos armar essa sapata para suportar essa compressão. Porém, a tração que vai ter na base da sapata precisa ser combatido. Para combater a tração, nós colocamos então as armaduras de tração, ou seja, nesse tirante, que é a base da sapata, nós temos que armar para combater essa tração que vai haver aí. Então nós temos que colocar armaduras na base dessa sapata, nessa direção, para combater essa tração aqui. Tranquilo? Beleza. Nós precisamos calcular alguns elementos geométricos dessa sapata. Vamos lá. Essa base superior da sapata aqui, ela não é calculada. Ela é determinada pelo elemento que será sustentado aqui, ou a parede ou o muro, né? Então esse azinho aqui vai ter a mesma largura da parede ou do muro que vai sobre essa sapata. O comprimento da sapata, o comprimento C, é determinado pelo comprimento do elemento que será sustentado, comprimento da parede ou comprimento do muro. Então isso aqui não é calculado, isso aqui também não é calculado. A largura dessa sapata L será calculado, tá? É um elemento geométrico que nós vamos calcular aí. A altura dessa sapata, que vai da base superior até a base inferior, esse Hzinho, essa altura também será calculado. É um elemento geométrico que será calculado. A altura da base da sapata, H0, também é um elemento que será calculado. Então isso é calculado, isso é calculado, isso é calculado, isso já é pré-definido, né? Então não precisamos calcular. Tranquilo? Então primeiro nós calculamos as dimensões geométricas da sapata. Detalhe é que as dimensões da sapata, em projetos de fundação, é sempre dispostos de 5 em 5 centímetros. Então você tem lá 70 centímetros, 75 centímetros, 80, 85, sempre de 5 em 5 centímetros, tá? Então nós vamos arredondar os nossos resultados sempre para cima aí, tá? E múltiplo de 5 centímetros, ok? A primeira coisa a se fazer então é acrescentar o peso próprio da sapata na carga que veio do pilar. A carga que veio do pilar é PK. Eu vou acrescentar 1,05 multiplicando aqui, ó. Ou seja, 5% a mais que eu vou acrescentar, né? Que é o peso próprio da sapata. Então eu vou ter uma carga na base da sapata de NK, já acrescentado peso próprio, tá? Isso tudo é característico, né? Não é majorado, é tudo característico aí. Beleza. Agora eu vou calcular as dimensões L, largura da sapata, H, a altura total da sapata, e H0, que é a altura da base da sapata, ok? Bom, a largura da sapata é o NK, que é essa carga final na base da sapata, dividido pela tensão admissível do solo.
Isso aqui ou vai ser fornecido, né, pela questão, ou você usa o método de Arquiveloso para encontrar a tensão admissível do solo. Essa largura da sapata não pode ser menor que 60 centímetros, ok? Então se você encontrar um resultado aqui menor que 60, adote 60. Tranquilo? Lembrando que sempre arredondar de 5 em 5. A altura da sapata vai ser esse L calculado, a largura, menos a largura da base superior da sapata, aquele Lzinho, que é a mesma largura da parede, ou do muro, né? O Azinho, dividido por 3. Esse H, essa altura da sapata, não pode ser menor que 40 centímetros. Também arredondar de 5 em 5 centímetros. A H0, que é a altura da base da sapata, é o H calculado, ou adotado, né? Dividido por 3, tá? Esse H0 não pode ser menor do que 20 centímetros aí, tá bom? Então se você encontrar valor menor que 20, adote 20 centímetros. Também arredondar de 5 em 5 centímetros. Então essas são as medidas que terá a nossa sapata. Lembrando que o comprimento não é calculado, né? O comprimento é de acordo com a parede ou de acordo com o muro. E o Azinho, que é a altura da base superior, também não é calculado. É de acordo com a largura da parede ou a largura do muro. Tranquilo? Eu disse que nós não calculamos armaduras para compressão no concreto dentro da sapata. Realmente não precisa ser colocada a armadura para essa compressão. Mas nós precisamos verificar se o concreto suporta a tensão que vai acontecer de compressão ali dentro da sapata. Então a gente faz uma verificação da tensão nesse concreto. Verifica se vai suportar ou não. A tensão que vai acontecer lá na biela, né, dentro do concreto ali, vai ser a carga final, ND, majorado, né, dividido pela largura da base superior dessa sapata. Aqui eu vou ter a tensão de compressão na biela. Isso tem que ser menor ou igual à resistência do concreto, né, o FCOD, a resistência à compressão do concreto de projeto. E se não for, professor, aí eu tenho que redimensionar essa minha sapata. Eu posso aumentar a largura da base superior, ou seja, colocar mais largo do que a parede. Não tem problema, tá? Pode colocar. Desde que atenda a isso aqui, tá tranquilo. Lembrando que o ND, que é a carga final na base da sapata de projeto, né, é a carga característica majorada por 1.4, tá? Se passou nisso aqui, né, a tensão no concreto está ok, vai suportar essa compressão, então essa sapata está pronta para ser dimensionada as armaduras para ela, que é o que nós vamos fazer agora. Bom pessoal, vamos então ao dimensionamento das armaduras da sapata corrida. Nós vamos ter dois tipos de armaduras na sapata. Uma armadura chamada armadura principal de tração, AST, elas vão estar dispostas ao longo de L da sapata, tá? E as armaduras de distribuição, que vai estar distribuído ao longo do comprimento dessa sapata. Quem vai combater o esforço de tração são essas armaduras, a principal de tração, essas que estão dispostas ao longo de L. Essas armaduras de distribuição, ao longo de toda a sapata, do comprimento dela, é uma armadura que vai fazer amarração das armaduras principal e também ajuda a combater pequenas deformações, né? Fissuras, trincas, alguma coisa assim, tá? Mas quem vai combater o esforço de tração no tirante é essa armadura AST, ok? Tá. Todo elemento estrutural de concreto que tenha contato com o solo tem que ter, no mínimo, cobrimento de 4 centímetros. Então, todas as fundações, nós vamos ter o cobrimento mínimo de 4 centímetros, ok? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Nós vamos calcular essa área de aço das armaduras principal para 1 metro de sapata. Então, para cada comprimento de 1 metro de sapata, porque nós não calculamos ao longo da sapata toda, calculamos para 1 metro, né? E repetimos isso aí
nos metros consequentes, tá? Então calculamos para 1 metro de sapata. Por isso a área de aço ela vai estar em centímetros quadrados, que é a área, né? Por metro, ou seja, para cada metro de sapata. Como que é o cálculo então? Ó, normal majorar, normal de projeto, né? O ND. A unidade tem que estar em quilonewtons por metro, que multiplica largura da sapata menos a largura do topo da sapata, né? Esse azinho aqui. Isso tem que estar em centímetros, dividido por 6,8 vezes D, que é a altura útil, tem que estar em centímetro, multiplicar pela resistência do aço, FYD. Detalhe aqui, a unidade de FYD tem que ser quilonewtons por centímetros quadrados, ok? Tem que estar nessas unidades. Essa área aqui tem que ser maior ou igual à área de aço mínima para tração, tá? Se você calculou essa área de aço deu maior que a mínima, beleza. Se deu maior, adote a mínima. Quanto que é a mínima? A área de aço mínima para tração é de 0,15% vezes 100, porque é 1 metro, né, 100 centímetros, vezes H0, que é a altura da base da sapata. Ok? Esse D, que é a altura útil, ela é calculado H0 menos 5 centímetros aí. Tranquilo? Beleza, agora as armaduras de distribuição, que vai ao longo do comprimento da sapata. A SD, que vai ser a S principal, né? A área de aço de tração, dividido por 5. Que também não pode ser menor do que a mínima para a distribuição. Quanto que é a área de aço mínima para distribuição? 0,15% vezes L, que é a largura da sapata, vezes H0, que é a altura da base da sapata. Ok? Então aqui nós calculamos a área de aço principal, né? Comparando sempre com a mínima, e calculamos a área de aço de distribuição, comparando sempre com a mínima aí. Tranquilo? Aqui está dimensionado então a nossa sapata. Simplesinho, né? Depois de calculado a área de aço, nós vamos então para o detalhamento dessa sapata. Bom, o espaçamento entre as armaduras principais, ou seja, AST, ela pode ser, aliás, ela tem que ser, no mínimo, o diâmetro de agregado mais 1 centímetro, que é 1 centímetro de folga, né? E menor do que 20 centímetros. Então ela tem que estar entre essa medida e essa medida aqui. Nem menos que isso, nem mais do que isso. As armaduras de distribuição, o mínimo é isso aqui também, o agregado mais 1, mas o máximo pode ir até 33 centímetros. Então a distribuição pode ter um espaçamento maior aí, né? Então essas aqui são as medidas mínimas e máximas para a armadura de tração e armadura de distribuição. Então nós vamos calcular isso aí agora. Primeiro eu calculo qual o número de barras que eu preciso de uma determinada bitola, 5.0, 6.3, 8.0, 10.0, né? A área de aço que eu calculei anteriormente aí, dividido pela área de aço de uma peça, de uma barra, ou seja, área de aço unitária. Aqui eu coloquei o valor de uma delas aqui, né, de 5.0, aí você tem que colocar as demais, de 6.3, de 8.0, de 10.0, qual que é a área de aço de uma barra, tá? Isso aqui é a área de aço unitária. Dividindo, então, eu vou ter o número de barras aqui. Isso tem que ser arredondado para cima. Arredondado para cima porque eu vou colocar o número de barras redondos, né? Não tem como eu colocar o número de barras 2,5 barras, né? Não tem jeito. Então, número de barras exato aí, tá? Arredondado para cima eu coloco aqui então. Tranquilo? Tá, então eu faço isso para 5.0, para 6.3, para 8.0 e assim por diante, tá? Ver quantas barras eu preciso para cada bitola dessa aqui para atender a área de aço calculada. Tranquilo, né? Para cada um desses aí, eu vou calcular o espaçamento que vai ter as armaduras principais e o espaçamento que vai ter as armaduras de distribuição para cada uma dessa bitola. Observe que aqui aparece a bitola, né? Aqui também aparece a bitola. Então eu calculo para cada uma, para 5.0, para 6.3, para 8 e assim por diante. Esse aqui é o espaçamento que vai ter. Eu coloco aqui nessa coluna esse espaçamento. Beleza. Agora eu vou comparar esses espaçamentos
com o espaçamento que pode ter. Se esse espaçamento tiver entre esses dois valores possíveis aí, a situação é ok, aquela bitola pode ser usada. Se esse espaçamento tiver menor do que o mínimo ou maior do que o máximo aqui, a situação é não atende à norma, ou espaçamento menor que o mínimo, ou espaçamento maior do que o mínimo, né? Enfim, não atende ao nosso projeto aqui, tá? Então eu faço assim a otimização de armaduras, né? Quais as bitolas que eu posso usar e quantas barras eu vou precisar. Detalhe, eu tenho que fazer uma otimização para a armadura principal e outra otimização para a armadura de distribuição. Então são duas otimizações aí para cada sapato, ok? Dentre as bitolas que tiverem ok, eu escolho uma delas, tá? Aí já é critério de projeto, o projetista que vai escolher, tá? Mas dentro das que estiverem ok, aí você pode escolher o que você achar melhor aí. O desenho final da sapata, que é o que vai no projeto, né? O que vai passar para o seu cliente, ele tem que ter o desenho do perfil da sapata, né? O perfil da sapata, e nesse perfil deverá ser mostrado a dimensão do H0, quanto que mede o H0, a dimensão do H, quanto que mede o H, e indicando quais são as armaduras principais de tração e quais são as armaduras de distribuição. Isso no perfil. Também tem que aparecer o desenho em planta. O que tem que constar no desenho em planta? Isso no mínimo, tá? O comprimento da sapata C, a largura da sapata L, isso tem que aparecer, né? E as armaduras de distribuição e principal. Embaixo aí da planta da sapata, você vai ter aí as armaduras principais de tração. Tem que mostrar nessas armaduras qual é a altura da ancoragem, que é essa dobrinha que tem aí na armadura de baixo, tá? Essa dobrinha é H0 menos 2C. Isso tem que aparecer a medida lá no projeto, né? Você tem que colocar o valor da medida aí. A mesma coisa do outro lado, H0 menos 2C do lado direito aí também. Isso é a ancoragem das armaduras principais, tá? Essa dobrinha. Tem que aparecer também a medida do comprimento dela, que é L menos 2C, né? Isso tudo tem que mostrar aí no desenho da barra de aço. Dentro da barra de aço vai ter quantas barras, depois tem N1 ou N2, né? Qual você indicou lá no perfil. Tem que mostrar qual diâmetro, né? FI de 10, FI de 8, FI de 5.0, né? Tem que mostrar o espaçamento a cada 15 centímetros, a cada 10 centímetros, e entre parênteses o comprimento total. O comprimento total vai entrar o comprimento longitudinal da barra, mais as duas dobrinhas, mais as duas ancoragens. Tudo isso dentro do parênteses aí. Na armadura de distribuição, a armadura de distribuição não tem a dobra, ou seja, não tem ancoragem, né? Então o comprimento dela vai ser só o comprimento da sapata, ou seja, o comprimento da parede, né? Menos 2C, que é duas vezes o cobrimento, né? Então as duas extremidades aí tem que tirar o cobrimento, né? E tem que mostrar também quantas barras, qual N, se é o N1, se é o N2, qual a bitola, né? FI de 8.0, FI de 6.3 e tal. Qual o espaçamento, a cada 15, a cada 10, a cada 8 centímetros. E dentro do parênteses o comprimento total, que é C menos duas vezes o comprimento, tá? Essas medidas que estão no desenho aí, são as medidas mínimas que você tem que ter no seu projeto, ok?